Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E essa sei lá qual tentativa que eu tô tendo pra gravar esse vídeo, porque quando a gente gosta muito de um livro é sempre muito difícil trazer assim pra um papo pra que as coisas fiquem coerentes e a gente não fique muito perdido nos pensamentos, mas eu acredito que agora vai, tá? Então esse vídeo que vocês vão estar vendo vai ser a versão final e a última gravação, espero, porque esse livro realmente eu não quero que ele passe batido, eu quero compartilhar aqui com vocês porque é um livro incrível e o livro que a gente vai conversar hoje, então, é O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Bom, gente, deixa eu contar um pouquinho aqui então da minha relação com O Mundo se Despedaça. Bom, esse livro aqui eu conheci ele quando eu fiz uma matéria de África contemporânea na faculdade com um professor incrível. Se você estuda na UFRJ, você precisa fazer uma matéria com o Cláudio Pinheiro, uma matéria de História da África, porque, cara, que matéria incrível, que professor incrível. Mas enfim, o Cláudio Pinheiro, quando eu fiz a matéria com ele passou uma série de livros pra gente ler e resenhar e comentar durante a aula, e um desses livros era então O Mundo se Despedaça. Sendo que quando eu fiz essa matéria com ele, eu acabei escolhendo o Hibisco Roxo da Chimamanda, que se você não leu o Hibisco Roxo, leia aquele livro, porque é um livro muito bom, é um livro muito importante, é um livro incrível e fantástico. Fica aqui a minha recomendação, tá? Enfim, acabou que quando a gente foi debater os livros e tudo mais, todo mundo, não teve uma pessoa que não tivesse gostado desse livro. Foi um livro muito bem comentado, o professor falou muito bem dele. E enfim, fiquei muito na curiosidade, sendo que na época, quando eu fui procurar, o livro estava esgotado, e estava muito caro, e estava muito difícil de achar. E acabou que recentemente a TAG mandou esse livro para os associados dele. E eles fizeram aniversário recentemente e vários livros da coleção que eles mandam, né, da curadoria e da exclusivos, estavam em promoção. E esse daqui era um dos livros que estava em promoção. E eu falei assim, cara, eu preciso comprar esse livro porque eu preciso ler, eu preciso conhecer. E assim, gente, olha, que livro incrível, que livro fantástico. O Mundo se Despedaça é o tipo de livro que vale mais do que uma aula de história, juro pra vocês. E bom, gente, deixa eu contar um pouquinho do que é que se trata a história do Mundo se Despedaça. E antes de eu começar a contar, eu quero aqui já falar que eu não sei muito bem como é que se pronuncia os nomes, tá? Se vocês souberem, por favor, deixem nos comentários, tá? Como é que se pronuncia. Eu tentei ver no Google, mas eu não tava conseguindo pronunciar direito, então eu vou tentar dar o meu melhor, tá? Então aqui no O Mundo se Despedaça, a gente vai então acompanhar a história do Ukonko, que é um grande guerreiro ali de uma das aldeias que fazem parte do clã Umuofia. E bom, a gente então aqui no Mundo se Despedaça vai conhecer a história do Ukonko, né? A gente vai então descobrir o que é que fez com que ele se tornasse um dos guerreiros mais respeitados e um dos cidadãos mais proeminentes ali daquela comunidade. E é o seguinte, o que o Chinua Achebe faz aqui é que a gente vai acompanhar então toda a vida do Ukonko. Esse livro aqui é um romance de formação com um contexto histórico e que, olha, que contexto histórico e a forma como o Chinua Achebe aborda esse contexto histórico por meio da vida do Ukonko essa é uma das coisas mais impressionantes que você vai ler na sua vida. Mas bom, a gente vai então aqui acompanhar toda a história de vida do Ukonko e o livro começa então a se desenrolar quando a gente conhece a história do pai do Ukonko, que era um homem ali que não era um dos mais respeitados da aldeia, tá? Então assim, a gente vai acompanhar como foi que o Ukonko fez o nome dele, né? Fez com que ele se tornasse essa pessoa importante ali dentro daquela comunidade. É o seguinte, é que nesse livro a gente vai acompanhar, como eu falei pra vocês, toda a vida do Ukonko e a gente vai acompanhar as mudanças que foram acontecendo ali naquela, não só na aldeia do Ukonko, mas também nas aldeias que faziam parte ali daquele clã. E assim, à medida em que a gente vai acompanhando essas transformações que vão acontecendo, o Chinua Achebe vai contando ali pra gente diversos aspectos daquela cultura. Esse livro aqui se passa no final do século XIX, ali numa Nigéria pré-colonial, tá? Então a gente vai acompanhar aqui como era a vida antes da colonização dos europeus ali, que aconteceu na África por toda a questão do imperialismo no século XX. Então a gente vai acompanhar como era o costume daquelas aldeias, né, daquele clã específico. E a gente vai acompanhar então como o colonialismo, como o imperialismo europeu que aconteceu ali no final do século XIX e no início do século XX na África foi mudando completamente as relações, não só culturais, mas também como as relações sociais naquelas aldeias. E assim, gente, olha, a forma como o Chinua Achebe vai contando isso pra gente, a forma como ele inicia o livro, então, mostrando todo um panorama de como é que funcionava aquelas aldeias, né, daquele clã. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo a entrada do imperialismo, a entrada dos colonizadores britânicos ali naquelas terras,
assustadora e é impressionante, porque assim, a forma como ele vai montando toda essa narrativa é de uma destreza que é espetacular, vocês não fazem ideia, é uma coisa assim extraordinária, extraordinária mesmo. E assim, gente, esse livro aqui, ele não é aquele tipo de livro que tem grandes pontos de virada, não. É uma narrativa linear, mas que é uma narrativa linear que, quando você termina de ler o livro, quando você lê a última página, você fica assim, uau, 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 uau. Porque quando você termina, é que o peso todo do livro e o peso todo da história em que o livro conta cai e assim, é como o mundo se despedaçasse mesmo, porque quando o livro termina, é uma sensação assim arrasadora, arrasadora no sentido de que você começa a entender as coisas, de que você começa a compreender o que foi que aconteceu ali naquelas aldeias, que é assim, eu não consigo nem ter palavras pra falar, sério, juro pra vocês, eu não consigo, porque gente, o que o Chinua Achebe faz aqui nesse livro é de uma maestria, assim, essa coisa do final, e que no final é que tudo recai, assim, e de que você vê o que aconteceu, enfim, se a gente for olhar hoje, a gente pensar sobre, é completamente arrasador, assim, no sentido de você pensar sobre história, você pensar sobre o que aconteceu ali, você pensar sobre sociedade, você pensar sobre cultura, você pensar sobre imperialismo, você pensar sobre história. Então, por isso que eu falo que esse livro aqui, ele vale por uma aula de história, porque o que é feito aqui, a forma como toda a história é construída, a forma como a cultura vai sendo apresentada, a forma como aquela sociedade vai sendo apresentada, e a forma como o Chinua Achebe vai mesclando ali cultura e história com H maiúsculo, é assim, impressionante. É uma das coisas mais impressionantes que você vai ler na sua vida. Juro pra você. É incrível. É assim, é fantástico, é fantástico. Esse livro aqui é considerado o grande clássico nigeriano e com toda a razão, gente, porque é um livro muito único, que é uma narrativa muito única e de que tem o poder de contar a história e de narrar, né, e de resgatar a memória ali daquela comunidade nigeriana pré-colonial de uma maneira, assim, incrível. Incrível, 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 incrível. E de uma maneira que faz com que o leitor pense e faz com que o leitor reflita sobre a história e sobre os rumos em que essa história tomou depois que o livro acaba. E é assim, é impressionante. É impressionante, impressionante mesmo, gente. Sério. Eu não tenho nem muito mais o que falar, porque eu acho que é um livro que você precisa ler. Eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler pra entender, sabe? Pra entender história, pra entender como o imperialismo e de como o colonialismo se deu ali naquela região que hoje é a Nigéria. E é assim, gente, caralho, é impressionante, é impressionante. Esse livro aqui é o tipo de livro em que você termina, assim, você termina com a cabeça inchada de tanta informação e de tanta reflexão. E é incrível, é incrível, é incrível, é muito incrível mesmo, assim. De longe, um dos melhores livros que eu já li na vida, assim. E um livro que fala sobre narrativa histórica e que resgata uma narrativa histórica que não é contada, né, pra gente nos livros de história convencionais. A gente não sabe o que tem aqui dentro desse livro, porque o Chinua Achebe, ele faz um resgate histórico, assim, que eu acho que nenhum historiador conseguiria fazer, sério, porque, enfim. E assim, gente, olha, leiam. Leiam esse livro, que esse livro aqui assim, é necessário, é importantíssimo, sabe? É importantíssimo, importantíssimo mesmo. E é isso, gente. Fica aqui a dica desse livraço, 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 livraço mesmo, assim, assim, vocês não vão se arrepender de ler. E, bom, não tenho muito mais o que falar, assim, porque eu não quero tirar a graça da leitura de vocês. E é isso, gente. Leiam O Mundo Se Despedaça, que é fenomenal. Fenomenal, 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 fenomenal. E esse livro aqui vai contar a história que a história não conta. E você precisa ler, você precisa conhecer, tá bom? É isso, gente, ó, fica aqui essa dicaça, tá? Torço muito para que tenha esse livro na Amazon, eu vou olhar, espero que tenha para vocês comprarem. Vou deixar também o link da tag, caso não tenha. Mas enfim, gente, não deixem de ler, porque livro fenomenal e fantástico, tá bom? Ó, é isso. Fica aqui essa conversa sobre esse livro incrível, não vou cansar de repetir isso.
E é isso, gente, olha. Um beijo, se cuidem, fiquem bem, tá? E até o próximo vídeo.